Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um domingo de escola dominical e vamos à palavra de hoje. Alegando que não conseguiam entendê-lo e que não concordavam com sua forma de ensino, muitos discípulos de Jesus o abandonaram. Então, vendo a quantidade de pessoas que desistiram dele, Jesus perguntou aos 12: Vocês também querem me deixar? Pedro deu a resposta perfeita que representa aquilo que nós pensamos sobre estar com Jesus. Não queremos ir para lugar algum, pois apenas tu tens a palavra de vida eterna. Quando passamos pela maravilhosa experiência de ter um real encontro com Cristo, a maior certeza que temos é que jamais queremos nos separar dele. Afinal, o que poderia ser mais precioso do que Jesus? Nada, ninguém. Muitos começam uma caminhada com ele e também o abandonam, assim como estes discípulos. Ao trocarem Jesus por qualquer outra coisa ou pessoa, não compreendem de fato o seu valor. Eu sei que o estágio espiritual de cada pessoa é muito particular, e também o coração de todos nós é um tipo de solo e a semente da palavra de Deus pode ter força para crescer. Porém, tudo passa pela nossa decisão de entrega. O quanto você está entregue a Jesus? Precisamos saber diferenciar vida com Deus de religiosidade. Um hábito religioso de ir à igreja ou qualquer outra coisa parecida não é suficiente para dizer sim para Jesus todos os dias. O resultado, mais cedo ou mais tarde, acabará sendo o abandono da fé. Quem conhece Jesus mesmo, quem o tem tatuado no seu coração e reconhece a vida que recebeu, não o deixa por nada. Então, irmãos, nesses tempos difíceis, é tempo da gente ir mais fundo com Jesus, buscar um real encontro com Deus, se aproximar de Cristo em orações, ler a Bíblia, que nós possamos não abandonar a nossa fé, que é o mais importante hoje em dia, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então essa é a palavra e vamos orar. Senhor Deus, Pai, só Tu tens a palavra de vida eterna, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que o Senhor nos ajude a guardar a nossa fé. Em o nome de Jesus, amém. Deus, num só amor, num só Espírito. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
Aí aparece quem? Essa população, né, desse povo de Israel começou a se multiplicar muito e então teve aquela matança dos inocentes promovida pelo faraó, né? Eles não queriam que nascessem bebês homens entre os hebreus, né? Aí, o que aconteceu? Desculpa. O Moisés, ele nasceu, então, numa família onde os hebreus eles tinham lá 2 parteiras que atendiam a colônia lá, a população. E elas tinham ordem de mandar matar o bebê se fosse menino. Deixava viver se fosse menina. Uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Né? Não sei exatamente a origem do nome delas. Puá, talvez, porque quando a criança olhava para ela, falava assim, Puá, Puá. Aí ela, né, provavelmente devia ter alguma coisa a ver, onomatopeia, com o nome dela, né? Mas elas duas, elas davam uma ajuda para o pessoal e diziam, olha, só está nascendo menina. Isso é mesmo, é? Eu disse, pois é, porque os meninos estão nascendo assim, muito rápido. Quando a gente chega, já nasceu, o pessoal já sumiu com eles. Então, eles só estão chamando para a gente fazer parto quando é menina. Claro que era mentira, né? Mas elas estavam mentindo a favor da vida. Então, isso nos leva também a uma reflexão ética, né? Se deve-se falar a verdade, se a verdade é a favor da injustiça e da morte. Bom, mas o nome delas, Sifrá e Puá, ficou registrado para a posteridade e a gente faz aqui uma homenagem a elas duas, né? Isso. E Moisés, então, nasceu e ficou escondido, né? No famoso cestinho, né? E até uma hora que não deu mais para esconder o garoto. Né? Diz, não, bota o cestinho aí flutuando no Nilo, quem achar, pega, né? E quem achou foi justamente quem? Uma filha do faraó, que queria muito ter um menino, né? E quando achou aquele garoto lá, disse, é meu, e tal. A irmã de Moisés, chamada Miriam, né? Ela foi acompanhando o cestinho para ver o que ia acontecer, e ela, muito esperta, falou, disse, olha, a senhora vai precisar de uma babá, não é? Claro, filha do faraó, princesa, né? Vai precisar de babá, vai precisar de faxineira, vai precisar de cozinheira, vai precisar de tudo, né? Para cuidar da criança, né? Claro. Aí disse, vou precisar sim. Disse, eu conheço uma ótima, viu? Ela vai ser uma mãe para esse menino. Né? Chamava Joquebede, era a mãe dele mesmo, né? Então, a própria mãe de Moisés foi a babá dele. Não é? E o que aconteceu depois, então? Moisés, nós não sabemos exatamente que nome ele recebeu, que nome a mãe dele deu para ele. Porque esse nome Moisés, ele vem de onde? Aí é que está essa figurinha aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. Os faraós, na época, quer dizer, ele foi criado, então, na corte, né? Ele foi criado na família do faraó. E a moda, na época, era o seguinte, era botar o nome de um deus egípcio e a palavra Msés, que quer dizer filho. Msés. Então, essa bolinha aqui é o disco solar. É o deus Ra. Deus do sol, Deus sol, né? Ra. Então, Ramsés, filho do sol. Ramsés. Certo? O outro aqui é Tot. Tot, essa garça aqui,
é o deus da sabedoria, representada por essa ave, Totmesés. Ele virou Tutmoses. Ah, mas por que não virou Totmesés? Totmesés. É porque isso aí é uma tradução grega, viu, gente? Esses nomes que a gente pega do Egito, às vezes, via Grécia, por isso ficou essa versão. Mas é isso aqui, Tot e o Messés aqui no final. O Moisés devia ser alguma coisa Messés. Mas quando ele rompeu com o faraó, com o Egito, não quis mais ser egípcio, né? Então ele ficou só com essa terminação aqui, Messés, e por isso a gente chama ele de Moisés. Entendeu? Tem uma interpretação. Pequenininho, ele não era chamado de Moisés? Alguma coisa Messés. Entendeu? Algum deus lá, alguma coisa Messés. Entendeu? Quando ele saiu de lá, ele renunciou ao nome desse deus. Ele disse, eu não acredito nesse deus, não quero ele no meu nome. Ficou só o Messés. Né? A gente lê, né, em Gênesis, uma interpretação do nome dele, porque em hebraico, Messés é Moshe. E Moshe lembra um verbo que é masha, em hebraico, que quer dizer retirar. Entendeu? Então, retirado das águas. Por isso o pessoal liga. Quer dizer, né, que a tradução do nome dele é retirado das águas. Isso, né? Mas isso é uma história que depois se desenvolveu. Né? Os estudiosos acreditam que a verdadeira origem do nome Moisés tem a ver com isso, né? Dele ter sido criado na corte de Faraó e ter cancelado, né, a filiação divina do nome dele. Bom. Moisés sabia da origem dele, afinal de contas, né, a mãe dele estava ali do lado, sabia a história do povo dele, né? E ele acabou, então, se envolvendo num episódio, né, que acabou com a morte de um capataz lá, egípcio. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou o cara que estava chicoteando um hebreu. Mas é aquele negócio, né? Quem vê uma coisa que não pode contar para ninguém, sempre conta para alguém, dizendo que não pode contar para ninguém, e conta para alguém que tal. E quando foi ver, todo mundo já sabia o que ele tinha feito, né? Então ele teve que fugir sumariamente do Egito, né? Chegou lá na região lá do Península do Sinai, já fora, assim, um pouco do território egípcio, no deserto, e conheceu, então, uma jovem chamada Zípora, ou Séfora, né, mesmo nome. E que tinha, né, o pai dela era pastor de rebanhos e era também sacerdote. Então, ele acabou se casando com essa moça, né? E acabou herdando os rebanhos do sogro dele. Então, ele que tinha... Isso ele estava hoje, né? Por ali. Né? Então, ele que tinha o projeto de ser um alto oficial do país mais poderoso de sua época, né, que era o Egito, ele acabou tendo que se conformar com a vida no campo. Né? Um belo dia, andando pela noite lá com o rebanho, ele viu o quê? Uma árvore pegando fogo. É uma fogueira que não terminava. Né? E sentou em frente a essa fogueira. Não assim com essa cadeira, nem com essa roupa, né? Mas... E começou a conversar com a fogueira. Ou, aliás, a fogueira começou a conversar com ele. Né? Ele disse, olha, primeira coisa, tira a sandália que o lugar onde você está é terra santa. Agora a gente vai conversar. Mas quem é você, fogueira? Ele disse, eu sou
aquele que é. Aquele que é, em hebraico, né? Do verbo Yahweh, né? Então, aquele que é Yahvé. Eu sou Javé. Aquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, pois é, sou eu. Agora eu quero que você volte lá para o Egito, veja o que está acontecendo lá com o povo e ajude a resolver aquela situação. Onde ele está? Isso. Claro que ele fez todas as argumentações possíveis para não ir, né? Afinal de contas, ele tinha fugido de lá numa condição muito desfavorável, não é? E ele não tinha autoridade, não tinha arma, não tinha nada assim não tinha recursos. Mas ele disse, não, vai que eu vou providenciar tudo para você desempenhar a sua função. Então, o que aconteceu? A gente já sabe mais ou menos a desenrolar da história. Ele chega no Egito, encontra com os irmãos dele, com o irmão, com a irmã, o irmão chamado Arão, a irmã Miriam, e ele que tinha trânsito lá no palácio, sabia como é que era os esquemas, né? Tinha morado lá, tinha se criado lá e tal. Então ele passou a ser a ligação o intermediário entre o governo, né? o faraó, e o seu povo. E começou, então, a cobrar do faraó que o povo tivesse o direito de fazer uma festa, uma celebração a Deus. Que se fosse no deserto, fizesse essa festa. Né? A faraó disse, não, vocês estão com preguiça. Vou liberar vocês, não. E ficou essa exigência, até que, então, aconteceram o quê? As famosas pragas. Né? Aí Deus começou a endurecer o discurso com o faraó. Não era por bem, então... Aí, se nós observarmos a sequência das pragas, a gente vai notar o seguinte, que existe mais ou menos um encadeamento ambiental entre essas pragas. Entendeu? Então, primeiro, as águas do Nilo se tornam sangue, elas ficam avermelhadas. Né? O que quer dizer isso? Havia, na época do Egito, lá, do faraó, uma alga que, de vez em quando, ela se proliferava lá no Nilo. E isso que tem até hoje, né? Então, ela proliferava e as águas ficavam tóxicas, provocava a morte de peixes, essa coisa toda. Né? Aí, o que aconteceu? O Nilo, então, ficou todo vermelho por causa dessa alga. Aqui fala que as águas se tornaram sangue. Gente, vamos fazer a leitura poética da descrição bíblica, né? O pessoal quer pegar lá, quer ver o RH do sangue do... Não. As águas se tornaram todas tóxicas e avermelhadas. Né? Aí o que aconteceu? As rãs, lá dos brejos ali do Nilo, com aquela água tóxica, elas saíram de dentro do brejo. E começaram a aparecer nas casas das pessoas. Quem morava ali perto começou a ter invasão de rã dentro de casa. Então, foi a segunda praga, foi o quê? A praga das rãs. Né? Aí, o que aconteceu? Deixa eu só dar uma lidinha aqui mais de perto. Aqui. Aí vieram o quê? Os piolhos. Não, primeiro os piolhos. Né? Porque as rãs começaram a morrer, fora da água elas não sobrevivem, né?
E elas que eram predadoras naturais de insetos, então houve uma baixa da população das rãs, certo? Então começou a aparecer piolho e começou a aparecer o quê? Mosca. Quarta praga, mosca. Por quê? Não tinha rã para comer as moscas e tinha mosca para comer as rãs que tinham morrido. Então houve uma multiplicação das moscas. Né? As moscas sem predador, elas começaram a fazer o quê? A picar, né, as pessoas. Né? Começaram a picar as pessoas. Então, o que aconteceu? Os animais, picar os animais. Então, começou a ter doença nos animais, começou a dar bicheira nos animais. Né? Aí os animais começaram a morrer também, a ficar magros e tal. Depois, como pegou nas pessoas também. As pessoas que mexiam com os animais que estavam doentes e tal, começaram a ter pragas também, tumores na pele, essa coisa toda. Estão vendo a sequência? Essa já foi a sexta praga. A sexta praga, isso. A sétima praga já veio, já foi um negócio meteorológico, né? Começou a ter chuva de granizo, né? Que fala que caíram pedras sobre o Egito. Ou seja, alguma alteração climática, né, levou à ocorrência de chuvas de granizo muito fortes no Egito. Com isso, danificou a plantação também, né? Porque com chuva de granizo, algumas plantas são muito sensíveis. Além disso, teve uma outra coisa também, que provavelmente veio um vento lá do deserto do Saara e trouxe, ou do deserto da Líbia, e trouxe o quê? Gafanhotos. Então, uma nuvem de gafanhotos também atacou o Egito. Tudo isso em sequência. Né? No final, houve um fenômeno também, aí, eu não sei se meteorológico ou astronômico, né? Mas houve um escurecimento do Sol, né? Um eclipse ou alguma coisa que tapou o Sol e levou uma noite, né? Sobre todo o Egito. E, finalmente, uma doença não explicada que acabou atingindo os primogênitos. Não é? Então, assim, tá mais ou menos para explicar racionalmente tudo o que aconteceu. Uma pandemia, alguma coisa lá aconteceu. Né? A gente está vendo pessoas jovens morrendo né, nessa quantidade. Hoje fica fácil da gente entender o que aconteceu ali. Então, dá para explicar racionalmente o que aconteceu. Entendeu? Não Deus não é de violar as suas próprias regras. Ele age ele age no mundo com as coisas que acontecem no mundo. Agora, o momento que isso acontece, né, e o propósito, né, para isso acontecer é que faz a grande diferença, né? Entendeu? Então, a leitura que a gente faz dos acontecimentos que realmente é uma leitura pela fé, né? A leitura histórica e a partir da fé. A gente sabia que Deus queria libertar aquele povo que estava ali, né? E providencialmente, né? Aí a gente vê a mão de Deus na história. Providencialmente houve essa sequência de acontecimentos que acabou levando então à libertação do povo, né, de Israel, com Moisés à frente, para
saírem, então, do Egito. E com isso, então, o que aconteceu? Eles foram para o deserto. Aqui uma outra coisa importante, né? Eles estavam bem no norte do Egito aqui, mais ou menos, essa região chamada de Delta do Nilo. O Delta do Nilo era uma região bastante fértil, porque o Nilo, ele quando deságua no mar, ele se divide em vários ramais, assim, né? E os lugares onde o rio passa, então, se tornam férteis também, né? Essa coisa toda. Então, eles viviam nessa região aqui, bem próxima ao delta do Nilo, entendeu? Então, eles não foram, né? Quer dizer, Deus tinha falado para eles o seguinte: saiam do Egito e vão lá para a terra prometida, lá para a Palestina, né? Para Canaã. O caminho mais óbvio era pela praia. Era passando ali na beira-mar, e alguns dias eles estavam em Canaã. Aí, chegando em Canaã, o que eles iam encontrar? Eles iam encontrar cidades bem armadas, uma população que já vivia lá, que iria vê-los como invasores, né? Eles eram um bando de trabalhadores braçais, eles não tinham um exército, eles não tinham uma estrutura de combate, eles não tinham nada disso, né? A própria saída deles do Egito não foi uma vitória militar, foi uma fuga, certo? Então, o que eles fizeram? Eles evitaram justamente, aqui nessa região aqui, inclusive, tinha um quartel egípcio. Eles iam passar na porta do quartel egípcio, os egípcios não iam deixar eles passarem por ali. Então, eles desviaram desse quartel e foram para o sul. Indo para o sul, eles tiveram que passar por um lugar ali, bem no cantinho do Mar Vermelho, tá vendo? Bem aqui, esse lugar, que a gente fala assim, eles atravessaram o Mar Vermelho. Gente, claro que eles não atravessaram o Mar Vermelho lá no alto mar, né? Haja força para Moisés para segurar as águas de um lado e do outro ali, né? Do Mar Vermelho, né? Eles chegaram lá pelo cantinho do Golfo de Suez, né? Hoje ali tem um canal, né? Hoje é um canal. Então eles entraram em Israel por ele. Eles atravessaram esse cantinho aqui, que tinha água bastante, entendeu? Mas que não era o fundo do Mar Vermelho. Passaram por ali, a famosa travessia do Mar Vermelho, e foram, então, pela península do Sinai, em direção ao Monte Sinai. Aí valeu a experiência de Moisés. Aquele período que ele passou depois que fugiu do Egito, que ele foi trabalhar para o sogro dele, lá no Sinai, sim, aí valeu a experiência dele, porque ele era justamente ali... Conhecia, né? É. Aquela região. Entendeu? Ninguém nunca tinha passado por ali. Só ele. Então, quando Deus permitiu que ele fugisse lá do Egito, fosse lá para o Sinai para conhecer o relevo, o clima, as coisas daquela região, foi com um propósito. Sim, foi toda a preparação. Não é? O pessoal queria achar água. Onde é que tem água aqui? Ele bateu na pedra exatamente onde saía a água. Ele sabia. Né? A fé, junto com o conhecimento dele, né? A experiência dele de vivência. Né? Então, eles fizeram então um caminho todo sinuoso, todo, né? Cheio de vai e volta, tudo. E passaram 40 anos nessas andanças aí pelo Sinai. Olha, há uma contagem, né, no Gênesis que é considerada exagerada, que seriam 600 mil pessoas, um negócio assim que não tinha, assim, né? Não tinha como, né, somar tudo.
Mas, não sei, vamos dizer que tinha aí umas 10, 20 mil pessoas, que já era muita gente para a época. O mundo não tinha nem 1 bilhão de habitantes no mundo inteiro, entendeu? Então, se juntar 10 mil pessoas, era muita gente, né? Ainda mais para o período de tempo ter gerado esse tanto de filho, né? Não, pois é. Mas isso é muito interessante, porque a ideia que a gente tem na cabeça, antes por cima, é que Moisés é um cara super ignorante, que está sendo tudo mágico, que está acontecendo tudo. E essa é uma explicação muito plausível de como pode ter acontecido a realidade dos fatos mesmo. Porque tem Não. uma motivação, né? Exatamente. É uma coisa Poético. muito poética. Né? Sim. O relato, veja bem. Josi, você quer? Inclusive, o Lucas falando aí, essa sequência lógica dos acontecimentos também nos remete a muito do que acontece hoje, né? A interferência do homem na natureza e as suas consequências. Né? Ali, a natureza produziu algas que expulsou as aves dos lagos, Até hoje, deixaram de comer as moscas, que causou doenças. E hoje também a poluição da natureza, né, faz com que ela se rebele contra o ser humano. Então, assim, é toda uma sequência lógica. Muito legal essa explicação do animal. Sim, né? Então, a gente nota o seguinte, que o que Moisés fez, digamos assim, e que os patriarcas fizeram e tal, não deixa de ser incrível. Não deixa de ser incrível. Aí o pessoal fala, olha, não tem lá no Egito lugar nenhum escrito essa história. Entendeu? Não tem desenho lá mostrando o pessoal saindo, atravessando o Mar Vermelho, não tem. Entendeu? Por quê? Porque eles registravam aquilo que eles queriam e que eles ficavam bem na foto, entendeu? Então, não tem como você esperar que os egípcios fossem registrar para a posteridade uma coisa que era uma derrota para eles. Entendeu? Então, muito dificilmente a arqueologia vai encontrar documentação desse acontecimento, né? Eu já ouvi assim, pessoas dizer, olha, é o seguinte, fizeram umas escavações no mar vermelho, aí encontraram roda. Tem, né? Tem. Às vezes quando... Aí disse que era dos carros dos faraós que tentaram atravessar. Pode ser, mas isso assim, no fim das contas, para mim não é uma coisa tão importante. O fato de se encontrou roda dos egípcios lá ou não, para mim não muda aquilo que eu acredito nessa questão aí da história da salvação, da história do povo de Deus. Né? O fato é que o povo passou 40 anos zanzando pelo deserto, né? Por quê? Porque o povo que precisava entrar na Terra Prometida tinha que ter outra cabeça. Não podia ser o povo escravizado, não podia ser o povo que tinha saudade das panelas de carne do Egito. Entendeu? Tinha que ser um povo com outras referências, né? E daí, então, a demora do povo para entrar na Terra Prometida. Inclusive, o próprio Moisés acabou não entrando, né? Ele morreu antes da travessia do Rio Jordão, que foi quando, então, o povo tomou posse da Terra Prometida. Já com Josué. Na próxima aula, então, vamos falar um pouco sobre a chamada conquista da Terra Prometida, que também é outro assunto muito discutido na arqueologia, na história bíblica e tudo, né? A gente vai detalhar um pouco melhor essa parte da história e a formação, então, do reino, né, de Israel, da Federação das Tribos, essa coisa toda. Tá bom?